fundada em 1605, encontra-se localizada a 23 quilômetros de Aracaju. Conhecida como Atenas Sergipana, por ser berço de vários intelectuais, é reconhecida pela riqueza de seu patrimônio cultural, principalmente no que se refere à sua arquitetura colonial, mas também por sua cultura imaterial, com grande variedade de grupos folclóricos. Guarda em sua história a tradição das culturas indígena, portuguesa e negra. Laranjeiras é uma cidade tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional desde 1996, devido à beleza de suas ruas, de suas igrejas e de seu casario, construído em modelo português nos séculos 17, 18 e 19, além de também possuir monumentos tombados individualmente. A Universidade Federal de Sergipe inclui o curso de bacharelado em arqueologia na cidade, por se tratar de um sítio arqueológico a céu aberto. O campus localiza-se no centro histórico de Laranjeiras. Dentre os prédios tombados pelo IFAM, encontra-se o casarão do Colégio Estadual Professora Zizinha Guimarães, fundado em 1986. Possui hoje 1.160 alunos nos 3 turnos. Porém, sua história é centenária. O colégio hoje funciona no prédio da antiga Escola Laranjeirense, fundada em julho de 1904 pela professora que hoje empresta seu nome à unidade de ensino. Esteve em atividade durante 3 gerações, entre 1904 e 1962. Ela colocava uns bancos assim compridos, um banco até da pouca vergonha, porque não queriam nada, né? Ela aí chamava um banco da pouca vergonha, assim, quem não quiser estudar muito, porque ela batia E tinha as carteirinhas, não era luxuosa não. Se você quisesse estudar lá, não tivesse uma carteira boa, podia levar uma cadeirinha, ela aceitava. Tinha muitos meninos assim. Os Borges levavam cadeirinha. Francisco Hollenberg sentava assim na frente. Me lembro dele que eu passava a mão na cabeça e ele me cuspia toda hora, porque eu dizia que ele era bonito. Eu botava os menores num banquinho sem apoio, olha. A carteirinha, como aquelas carteiras antigas, que era o quadro de honra, 1, 2, 3, e banquinho completo, e a gente não podia nem colar. Não tinha para onde colar nada na matéria, porque não tinha nada para botar ou aqui ou no polo. Não era luxuosa, não, era muito simples. Perante as posses dela, né? Escola de grande tradição em Sergipe. Foi durante décadas referência em ensino, tanto em Laranjeiras como em todo o estado. A Escola Laranjeirense foi implantada a partir do esforço individual de sua fundadora, mulher negra que saiu das camadas populares e até hoje é lembrada pela sua fibra e coragem. Eufrosina Amélia Guimarães, mais conhecida como Zizinha Guimarães, presume-se que tenha nascido em 26 de dezembro de 1872, na cidade de Laranjeiras, Sergipe, sendo filha de Manuel Ferreira de Oliveira e Dona Amélia da Silva Guimarães. O pai desempenhava a profissão de alfaiate, mantendo contato com os senhores de engenho e com a sociedade em geral. Devido à sua popularidade e contribuição moral e financeira para os que necessitavam, foi convocado pelo juiz de direito Dr. Guilherme Vieira da Cunha a participar da banca de jurados na comarca de Laranjeiras em 1897.
Na juventude, Zizinha ingressou no colégio inglês, tendo como mestra Miss Anne Carroll, uma jovem francesa que a preparou para o mundo dos nobres daquela sociedade. Nesse período, aprendeu a tocar piano, posteriormente se tornando a organista da Igreja Matriz de Laranjeiras. Aos 24 anos, foi nomeada professora pública estadual. Apesar de excelente profissional, em 1902 foi demitida do cargo por desavenças políticas entre o partido que seu pai participava e o partido que administrava a cidade de Laranjeiras naquele período. Devido a esse acontecimento, em julho de 1904, Zizinha fundou em sua própria casa a Escola Laranjeirense, que devido à competência de sua fundadora, viria a ultrapassar os limites da cidade, tornando-se exemplo de educação para todo o estado de Sergipe. Então ela cria a própria escola dela, a Escola Laranjeirense, é criada em 1904, né, e ela passa a dirigir a sua própria escola, né, e a mostrar a importância da educação, né, para aquela época, mostrar que não tem nada a ver a questão política, né, com a educação. Nas aulas ministradas não faltavam lições de patriotismo e todos os dias eram cantados o hino nacional, o hino sergipano e o hino de Laranjeiras. A professora Zizinha utilizava uma prática pedagógica abrangente, não utilizando apenas o padrão tradicional exigido na época, mas utilizava o lúdico e, com isso, o aprendizado dos alunos era melhor desenvolvido. Que ela soltou aquela gás que voa mais alto no mundo, né? Aqui em Laranjeira, dando inteligência a todos os conterrâneos, aos alunos todos que quisessem aprender. Ela não deixava um aluno sem aprender nada. Além do currículo tradicional, aplicava atividades extracurriculares, como tocar piano, lições de etiqueta, de civismo e religiosidade, como também de higiene pessoal. Nas festas promovidas pela escola, os alunos declamavam poesia e participavam de encenações de peças teatrais, por ela escritas e dirigidas. Zizinha Guimarães seria considerada uma das professoras mais modernas que a gente tinha aqui no município, apesar de ter, da educação daquela época ser tradicional. Mas ela já era uma professora moderna porque ela tentava fazer de tudo para que os alunos aprendessem. Tinha os rigores da lei, como ela dizia, né? Ela fazia de tudo para que os alunos aprendessem, mas se eles não aprendessem também tinha as punições. A professora ensinava o respeito e a valorização pela ecologia. Os alunos diariamente faziam um juramento em forma de prece, com a mão sobre o coração. Juro, com minha alma em Deus, que reterei tributo e respeito à velhice. Não maltratarei os animais, assim como não farei mal algum às plantas. Com a construção da estrada de rodagem Laranjeiras-Aracaju, iniciou-se o êxodo para a capital, principalmente das famílias abastadas. Foi nesse período que iniciou a decadência da escola laranjeirense. Sem economias, a professora conheceu as primeiras dificuldades financeiras. Em 1º de dezembro de 1964, falece Zizinha, de morte natural, e seu sepultamento ocorreu no cemitério da Misericórdia da cidade de Laranjeiras. Ao contrário da vida de luxo que desfrutou, sua morte deu-se em condições econômicas adversas, vindo a falecer praticamente sozinha.
até os tijolos, naquela época, da calçada, ali em frente dela, sentiam que Dona Zizinha era uma professora que ainda dava chance para eles. Eles de baixo via. Zizinha ultrapassou as barreiras do preconceito, já que era uma mulher negra e pobre, predicados para o fracasso, em uma sociedade machista e preconceituosa, em que a mulher não tinha acesso fácil à educação, exercendo somente as funções de mãe, esposa e dona de casa. A luta das mulheres daquele tempo, pelo fim da discriminação que lhes foi imposta, nos traz exemplo de coragem e determinação, como o da professora Zizinha Guimarães, uma mulher sergipana e laranjeirense, que figura como patrimônio cultural para o estado de Sergipe. Ela viveu a partitura inteira de sua sensibilidade de mestre educadora. Compôs, tocou, regeu, dançou seu canto de cisne, limpa e leve como uma ave, deixando no coração de centenas de alunos a impressão e muito mais, a certeza de que o fim desse cisne foi um canto à vida.